Olá, queridos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria, envolva cada um de nós e nossas famílias. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. O tema de hoje será: as chaves do reino dos céus está em sua santa igreja. E para que possamos falar sobre o tema, leremos a carta aos Romanos, capítulo 11, versículos de 33 a 36. Pegue a sua Bíblia e nos acompanhe. Como é profunda a riqueza, a sabedoria e a ciência de Deus. Como são insondáveis as suas decisões e como são impenetráveis seus caminhos. Quem poderá compreender o pensamento do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem lhe emprestou alguma coisa para que ele tenha algo a devolver? Porque todas as coisas vêm dele, por meio dele e vão para ele. A ele pertence a glória para sempre. Amém. Amém. Nessa reflexão litúrgica sobre o 23º domingo comum, que a igreja nos fala das chaves dos céus, ele nos mostra, através da primeira leitura do profeta Isaías, quando Deus, já irritado com as insistências dos judeus em seguirem a si mesmo e sendo intolerantes com a lei de Deus, ele fala para o administrador do palácio que vai retirar do cargo dele e vai dar a outro. E esse outro que recebe as chaves da casa de Davi é justamente São Pedro, aonde Jesus ele vem, funda a sua igreja sob a fé de Pedro e entrega as chaves do céu para Pedro. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares será desligado no céu. Porque muitos judeus que queriam um Messias a seu gosto pessoal, um Messias que fosse libertado da escravidão romana, esses queriam um Jesus igual a Elias, outros igual a Moisés, outros igual a alguns profetas, que vinha para poder eliminar os inimigos e viverem como queria, conforme a vida os levava. E a vida os levava sempre para longe de Deus. Eles procuravam adorar ídolos, fazendo pontos altos e na montanha para adorar, e não no templo de Jerusalém, o único local de culto, adoração dos judeus, que iam lá oferecer sacrifício de animais. Em Cristo, o próprio Cristo é o seu sacrifício na cruz. A nossa salvação vem da cruz. Então Jesus morreu na cruz e nos salvou. A ressurreição é para mostrar o que vai acontecer conosco. Porque São Paulo diz que Cristo foi a primícia, o primeiro a ressuscitar. Então todos nós católicos que vivemos nos sacramentos unidos a Deus em Jesus Cristo Eucarístico, nós vamos ressuscitar com Cristo, porque assim Jesus ensinou. Então, nós não temos que ter opinião. Opinião fica para aqueles que não querem Jesus, para aqueles que querem criar o seu Jesus e viver a sua fé em casa. Eu vivo a minha fé, eu tenho meu Jesus me entende. Parabéns, teu Jesus te entende. Então, que você que escolheu um Jesus diferente, fica feliz, porque lá em Mateus 25, 41 ele disse: afaste-se de mim, vós que nunca me seguiste. Mas, Senhor, eu estava contigo, eu ia na tua presença, Senhor, eu rezava todo dia, eu fazia milagres, eu visitava doente. Afaste-se de mim e vai para o fogo do inferno. Por quê? Porque ele criou um Jesus diferente. Ele não queria o Messias que Deus nos deu, que é o Messias servo, que é o Messias que vai servir. Ele não quer ser servido. Então ele serviu os apóstolos e a igreja serve a cada um de nós. Quem vai na missa hoje vai ter lá o sacerdote que vai consagrar o corpo do Cristo e vai servir o pão nosso de cada dia para que tenhamos a vida eterna em Deus. Então, tudo o que a igreja ensina vem através do Espírito Santo, que Jesus na última ceia disse: quando eu for, eu enviarei o Espírito Santo, que vai os fazer lembrar de tudo que eu falei e vai ensinar todas as coisas. Então, tudo o que a igreja ensina vem através do Espírito Santo de Deus. Então, quem quer dar opinião sobre a missa, que quer diferente, está blasfemando contra o Espírito Santo de Deus.
Então, esses têm que se arrepender, se converter a Cristo e se confessar para que possa alcançar o reino dos céus, conforme Jesus prometeu sobre as chaves de Pedro. Fora de Pedro não existe salvação. E o que nós vamos levar para essa semana de reflexão das leituras de hoje, desse domingo? Nós temos que aproveitar sempre as leituras que fazemos diariamente, né, que a igreja nos oferece, que nos aconselha a ler. Eu separei esse versículozinho do final da segunda leitura. Quem lhe emprestou alguma coisa para que ele tenha algo a devolver? Então, Deus não tem obrigação de nos dar nada, mas Ele nos dá tudo. Não porque nós tenhamos dado algo a Ele, emprestado algo a Ele, mas pela sua infinita misericórdia, pelo seu infinito amor. Porque todas as coisas vêm dEle, por meio dEle e vão para Ele. A nossa vida se resume nisso, nessas simples palavras. Porque todas as coisas, tudo que nos rodeia, vem de Deus, por meio dele, da sua misericórdia, das suas mãos, do seu amor, e vão para ele. O nosso final, a nossa meta final é voltar para onde nós viemos, da onde nós viemos. A ele pertence a glória para sempre. Amém. Então, possamos durante essa semana refletir: estou vivendo para Deus? Estou vivendo de acordo com a vontade de Deus? Estou destinando da minha vida o tempo que condiz ao amor e à entrega de Deus por mim? Estou sendo coerente com a minha fé, com aquilo que Deus nos ensina, que através da sua Santa Igreja, através do seu Espírito Santo, porque a Santíssima Trindade são 3 pessoas diferentes, mas com a mesma essência, que formam um Deus só. Nós cremos num Deus trino que é uno e trino. Então, o Deus nos cria, Jesus nos salva e o Espírito Santo nos santifica todos os dias. Então, é uma união dos 3 que nos dá esse caminho que nos leva à salvação. O principal de tudo do nosso nascer e durante a nossa vida toda é o nosso caminhar para a salvação, para que possamos voltar a Deus. Então, vamos refletir, vamos viver, vamos pensar no cotidiano, em cada momento. A nossa vida está sendo segundo a vontade de Deus? Ou eu estou me perdendo nesse caminho? Então, Deus nos dá a oportunidade a cada amanhecer, a cada abrir os olhos de manhã, de uma nova chance de fazermos diferente, de amarmos a Deus completamente. E se você falhou, se você sabe que está em pecado mortal, procure o sacramento da confissão, procure se reconciliar, volte à Santa Igreja, porque a igreja é uma mãe de portas abertas e quer sempre ter você lá. Deus quer você na sua presença. Então, se você está afastada há muito tempo, é o tempo agora de você refletir, de você se arrepender, se confessar e voltar a comungar, participar da igreja, buscar os sacramentos. Se você não é batizado, busque o batismo. O que falta de sacramento, busque. Se você não é casado, vive junto com alguém, busque também a forma de receber o sacramento. E outras tantas situações. Se você está confuso, precisa de uma orientação, busque o seu padre para se aconselhar
E ele, com certeza, se for um padre católico que for, né, temente a Deus, ele vai te dar um conselho que vai te levar para os caminhos, né, que levam a Cristo. Isabela achou aqui hoje um livrinho, que era do pai dela, que é do século XIX, do Papa Leão XIII, 1890 ou 80 e pouco. Então, esse livrinho de catequese fala sobre a Santa Missa. Na sua catequese, você aprendeu o que é a Santa Missa? Olha como é importante a gente se manter firme à tradição da igreja. Qual é o único caminho de salvação que Jesus nos deixou? A Eucaristia. Então, na catequese católica, se ensina como celebrar a Santa Missa, onde todos são iguais e celebram em comunhão com Cristo, o sacerdote no altar e nós, sacerdotes leigos, na Assembleia. Todos nós somos sacerdotes de Cristo, cada um aonde Deus os chamou. Se nós não sabemos o que acontece na missa, que tipo de adoração a Deus estamos fazendo? É certo que Deus aceita a adoração de acordo com o entendimento de cada um. Se o meu coração está puro diante de Deus, mesmo eu não sabendo o que está acontecendo na missa, a sua adoração é aceita por Deus até mais do que aquele que sabe, mas está se desviando nos pensamentos, aqueles que estão em pecado. Então, não importa o seu entendimento, mas quem ama a Deus acima de todas as coisas, quer o adorar sabendo o que está acontecendo na missa. Porque se nós não entendemos que a missa é o céu na terra e que Jesus permanece conosco na Eucaristia, a gente precisa buscar mais o entendimento. Nós temos disponível hoje a introdução do Missal Romano. O Missal Romano é aquele livro que fica em cima do altar, onde tem as orações eucarísticas. Aquele livro é escrito exclusivamente para os bispos, porque só bispo, em comunhão com o Papa, tem autoridade da igreja de celebrar a missa católica. Os padres são auxiliares do bispo. Eles celebram, mas quem preside é o bispo da diocese. Se o padre não estiver ligado a uma diocese, ele não tem autoridade de celebrar a missa. Tá? A missa válida, ordinariamente, é em comunhão com o bispo que está em comunhão com o Papa. Tá? Então, esse livro ele é positivo, porque a missa é positiva. Não se pode acrescentar nada que está nesse livro. Tem que se seguir à risca, porque foi o Espírito Santo que inspirou o magistério da Igreja Católica, que escreveu aquele documento que tem o mesmo peso da Bíblia. Tá? Porque hoje a carta ao Romano, que a Isabela leu, são documentos do magistério da Igreja Católica. Tá? Foram os bispos católicos que no século IV compilaram os livros todos que vinham do primeiro, segundo e terceiro século como escritura católica. Tá? Só a Igreja Católica tem a Bíblia completa, que são os 49 livros, 39 livros do Antigo Testamento, mais de 27 livros do Novo Testamento. Tá? Então, como está no Isaías falou hoje, a Bíblia dos judeus foi passada para a Bíblia católica, porque Deus tirou as chaves da casa de Davi e deu a Pedro. Então, a Bíblia completa tem 73 livros, conforme todo o ensinamento é conforme a igreja ensina. Quem deu a chave a Pedro? Foi Jesus, o Messias que vinha para governar, como tem Isaías. Governar a igreja para sempre, cuidando das pessoas. Então, os bispos são os apóstolos que cuidam das suas ovelhas e colocam os padres nas paróquias para fazer somente o que a igreja ensina. Padre não tem autoridade de criar um Jesus diferente, celebrando a missa diferente do Missal Romano. Então, se nós leigos lemos a introdução geral do Missal Romano, nós vamos celebrar a missa conforme a igreja ensina. Ainda que quem esteja no altar não siga, nós seguimos. E é para isso que a igreja nos chama. Quando esse livrinho aqui foi escrito, 90% do povo era analfabeto. Mas a igreja já disponibilizava documentos para as pessoas lerem. Hoje todos temos acesso. 99,9% sabe ler. Então, ninguém tem desculpa. Tá? Então, Jesus fundou uma só igreja,
ninguém tem desculpa para poder fazer a sua religião em casa, seguindo o seu Jesus, criado à sua imagem e semelhança no pecado, que Jesus me entende. Nós temos que seguir o Jesus que os apóstolos ensinaram e que consta aqui, com a inspiração do Espírito Santo, que inspirou o magistério da Igreja Católica. E a nós, que não fazemos parte do magistério, o Espírito Santo inspira a compreender. Se não estamos compreendendo, não podemos dar conselho a Deus, porque já sabe o que vai acontecer. E para concluir, Evandro, eu vou ler aqui a oração que está escrito, ato de fé. Creio, meu Deus e Senhor, tudo o que crê e ensina a Santa Madre Igreja Católica Romana. Porque vós, que sois a suma verdade, assim o dissestes e revelastes, e nesta fé espero viver e morrer, se não me faltardes com a vossa divina graça. Amém. Amém. Porque nada mudou desde Pentecostes. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.